Eu passei 7 dias sem mexer nas redes sociais e literalmente não foi o que eu esperava. Eu esperava alguma coisa totalmente vislumbrante, que ia ter um impacto muito positivo. Teve um impacto positivo, só que como todo processo, nenhum processo vem muito rápido assim. E eu vou falar para vocês quais foram esses impactos, que foi impactos positivos, quando eu fiquei esses 7 dias, essa uma semana sem mexer nas redes sociais. Vou adiantando para vocês que foi uma coisa muito difícil, que eu sou uma pessoa era uma pessoa muito viciada nas redes sociais, ficava em cerca de 5 horas no Instagram, 1 a 2 horas no TikTok, então passava muito do meu tempo nessas redes sociais. E acabava que eu ficava preso a esse tipo de coisa, eu não conseguia fazer outras coisas porque eu não tinha tempo. O tempo que eu tinha eu desperdiçava nas redes sociais, pensando que era uma coisa boa. Ficava me vislumbrando por conta disso. E antes de eu falar esses pontos positivos, eu vou falar os pontos negativos que estava me causando essas redes sociais, esse uso excessivo das redes sociais. Eu era uma pessoa que não era, não, vou ficar aqui 30 minutos e depois eu vou fazer outra coisa. Não. Quando eu pegava, eu acho que vocês vão se identificar. Eu perdia a hora. Ficava toda hora rolando na telinha, vinha com alguma coisa engraçada, depois eu via alguma coisa que não tinha nada a ver do que eu estava vendo antes e continuava vendo, até achar alguma coisa que eu achasse bom. E era uma coisa que estava vindo constante, era todos os dias que eu estava fazendo isso. E eu vi alguns impactos que eu não estava conseguindo fazer as coisas básicas para ser feita. Era uma coisa que eu fazia, mas eu fazia estressado. Não conseguia fazer as coisas no dia, todas as coisas que eu tinha que fazer, eu não conseguia. Não conseguia fazer nem a metade do que eu tinha que fazer. Então acabava que pegava muito do meu tempo no ambiente familiar. Ficava muito no celular quando eu ia almoçar com a minha mãe e com as minhas irmãs. Eu não interagia. Eu pegava meu celular e botava no vídeo de comida e ficava comendo. Acredito que você já fez isso já. Isso daí cortava muito o nosso âmbito ali social, de ficar conversando, e todo mundo da minha casa faz isso. E acaba que isso vai passando de uma pessoa para outra, né? Uma pessoa vai fazendo, a outra pessoa também vai fazendo. Então isso vira acumulando e acaba prejudicando todo mundo no ambiente ali familiar. Então acabava que eu ficava muito estressado também, quando eu ficava no celular e alguém vinha me atrapalhar do que eu estava vendo ali, do que eu estava assistindo, sendo que não tinha muita importância. E acaba que prejudica a pessoa, né? Sendo ignorante com a pessoa, sem ter necessidade alguma. E com esse vício também eu tenho muita dificuldade de dormir. Eu acredito que muitas pessoas que passam por isso dormem muito tarde. Então eu tinha também esse problema. Ficava muito tarde. Quando eu parava para dormir, meu cérebro não parava junto. Ficava ali também. Então eu parava para dormir 11 horas da noite, eu ia conseguir dormir meia-noite, sem o celular, porque meu cérebro estava ali, girando, 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 focado em alguma coisa sempre naquela telinha. Então eu tinha muita dificuldade para dormir também. E eu vi isso diminuindo ao decorrer desse tempo que eu fiquei sem mexer nas redes sociais. E pior que quando você fica muito nas redes sociais, você fica vendo a vida do povo, vê as pessoas viajando, você fica ali se comparando, porque a pessoa está viajando sempre, viaja sempre e você não viaja. E é normal, totalmente normal. Então a pessoa pode ter tirado umas economias, pode ter viajado naquele determinado período. Só que você está ali vendo. Eu não me cobrava tanto por isso, só que eu via também essas coisas e acabava impactando também, né? Então tem todos esses impactos negativos quando você fica por muito tempo nas redes sociais. Você perde muito tempo de vida, acaba se estressando mais, o seu âmbito familiar ali fica um pouco desconexo das pessoas, uma comparação também excessiva ali na vida dos outros, querendo ver as vidas dos outros. Então todos esses impactos acontecem quando você fica de modo excessivo nas redes sociais, quando você não consegue controlar. Então eu falei, não, chega, vou parar, vou desinstalar o Instagram, vou limitar minhas horas no TikTok, e foi isso que eu fiz. Isso que eu estou fazendo durante esses 7 dias. Desinstalei o Instagram, eu não estou com ele instalado no celular, só que eu tenho o TikTok, mas o TikTok eu passo no máximo 5 minutos, 2 minutos, quando minha namorada me manda algum vídeo relacionado. Eu vou lá e assisto. Só que eu parei. E o que eu vi de relevante assim na minha vida, quando eu comecei a parar de mexer nessas redes sociais e foquei mais na minha vida cotidiana. Então, eu consigo ter uma leitura muito melhor. Eu não tenho ficar lendo e ficar mexendo no celular, fica totalmente desconexo. Perdi a interpretação do livro. Então, hoje em dia, eu deixo meu celular de canto, vou lá, leio, consigo entender, faço as minhas devidas anotações e fica muito mais leve. Você não fica uma coisa muito pesada. É um âmbito que vira na minha vida cotidiana algo que eu gosto de fazer. E principalmente também nos estudos. Minha concentração para conseguir entender um assunto ficou muito melhor. Quando eu não tenho essa distorção não, essa desconexão na matéria para ficar mexendo no celular, eu perdia muito o entendimento do assunto.
Só que hoje em dia não. Hoje em dia eu vejo o assunto, eu consigo entender, faço questões sobre e consigo literalmente entender esse assunto. E quando eu vou almoçar, quando eu vou tomar um café, eu não fico mais mexendo no celular. Se eu tiver com a minha mãe, com as minhas irmãs, que ela não fica muito em casa atualmente, eu tento ali interagir com elas, conversar com elas, e se elas estiverem mexendo no celular, eu não atrapalho, eu fico na minha, fico pensando em alguma coisa que eu tenho que fazer, o que eu deixei de fazer, mas eu não fico mexendo no celular mais. E nesse meu tempo, como eu não tô gastando muito tempo mais nas redes sociais, no celular eu fico procurando alguma coisa que eu não saiba. Então procurando algum artigo sobre alguma coisa relacionada e vou lá estudar a fundo sobre aquilo. Tô achando muito mais interessante isso, só que é meio difícil você ter um segundo sentido na sua cabeça querendo entrar nas redes sociais, ver se tem alguma coisa nova que você não tá por dentro, alguma notícia, a mensagem de alguma pessoa no Instagram, ver alguns stories, é muito difícil, é algo muito difícil, só que tem também seus pontos positivos. É tudo isso que eu falei para vocês. O que está acontecendo comigo? A longo prazo, eu acredito que isso seja bem melhor para mim, porque se tiver alguma notícia que eu precise saber, vai chegar até mim. Eu gosto de assistir muito G1, tenho um G1 no celular, então se tiver alguma notícia grave no mundo, eu vou saber. As notícias no Instagram, mais para fofoca, essas coisas. Eu ficava mais para isso. Vendo rios também, de memes, então eu parei literalmente com isso. Só que o meu vício atualmente é em anime. Eu fico assistindo na televisão, eu passo 1 a 2 horas. E eu tenho que limitar isso daí também, que está consumindo meu tempo. Então é algo que eu já percebi e estou tentando moldar isso. Então é bom você perceber o que está tomando o seu tempo, o que está fazendo você ficar no erro e você buscar melhorar isso, treinar isso, se habituar em outra situação, parar de mexer nas redes sociais. E atualmente eu estou me sentindo uma pessoa muito mais proativa, faço coisas que auxiliem mais no meu conhecimento geral, no meu âmbito profissional também, que eu estou me profissionalizando em administração, estou fazendo uma faculdade de administração e não só estou focado na administração, estou fazendo cursos por fora, como gestão de projetos, gestão de pessoas, e aprofundando mais em alguns conteúdos que também não são da minha área, mas que também não são da minha área, mas eu tenho esse interesse de ter esse conhecimento. Então, quando eu ficava no celular, eu não tinha essa vontade. Eu tinha a minha faculdade, só que eu só fazia aquilo ali, o que tinha que ser feito. Não procurava saber mais. Aí eu parei mais de mexer e ver o tédio. Aí eu pensei, não, eu vou fazer alguma coisa para suprir essa necessidade, essas horas que eu ficava no celular. Então eu supro com muitas coisas, faço atividade física, faço leitura, faço essas pesquisas, estudo, faço estudos relacionados a algum tipo de conteúdo. Então, nesses 7 dias eu vi muita diferença. Eu estou conseguindo lembrar mais das coisas, me atentar mais, o meu humor está totalmente diferente, estou conseguindo dormir muito mais rápido. Eu chego para umas 10, 11 horas e 11h30 eu já estou dormindo, só que 11 horas eu não estou com o celular, eu já parei umas 10h30. Então 11 horas já deito na cama, fico ali pensando e quando vejo, já é de manhã. Algo que não acontecia quando eu ficava no celular. E uma coisa que eu estou tentando trazer aqui para o canal é tentar gravar vídeo direto, sem fazer nenhuma edição. Vocês verem realmente o que eu travo, o que eu não travo, se eu faço corte em algumas falas. Então eu quero saber de vocês, se vocês querem esse tipo de vídeo, ou querem que eu continue cortando algumas frases que eu talvez erre. Por exemplo, essa. Então, o vídeo foi esse. Espero que eu tenha sido um pouco claro para vocês quais foram os benefícios para mim, os benefícios intrínsecos que eu percebi durante esses 7 dias. E eu quero prolongar, quero fazer durante um mês. E eu vou deixar aqui vocês atualizados. E eu quero saber de vocês. Vocês passam quanto tempo nas redes sociais e se vocês estão buscando sair das redes sociais e buscar fazer algo mais proativo, algo mais que agregue para vocês. Então deixa aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e se você assistiu até aqui, você é o cara.